Seja bem-vindo ao nosso podcast aí. Hoje nosso podcast que vai falar muito aqui de projetos, engenharia e tudo mais que esteja relacionado nesse mundo aqui, que é um mundo que a gente sabe que não tem limites, né? Hoje a gente tem evoluído aí para diversas direções aí, a engenharia, os projetos, a arquitetura. Então, hoje a gente vai começar com o universo de engenharia hospitalar. Aqui o nosso convidado que está aqui hoje é o Igor. O Igor, que é um arquiteto formado aí pela Faculdade Metropolitana de Anápolis. Ele é especialista em engenharia de segurança do trabalho. Ele tem assim mais de uma década de experiência na área de engenharia hospitalar. Iniciou sua carreira na área de arquitetura e logo caminhou para essa área aí de engenharia hospitalar, né? Continuando aqui, o Igor também ele é CEO da empresa Modo GR. Ele é responsável por importantes obras na área aí da engenharia hospitalar, incluindo aí clínicas de hemodiálise, clínicas de estética, distribuidora de medicamentos, reformas de hospitais, de diversas áreas aí dentro do hospital, né? Além da técnica, o Igor também traz aí uma vivência profunda do que é projetar dentro das exigências da vigilância sanitária, que é um mundo à parte, né? A gente sabe que muitos arquitetos tentam navegar por esses mares aí da vigilância sanitária e a gente sabe que muitos não conseguem chegar no objetivo. Então, realmente é uma área bem específica. E hoje ele está aqui com a gente vai conversar um pouquinho com ele, saber um pouquinho sobre o que passa nesse mundo aí da engenharia hospitalar, né? Então, o papo nosso aqui vai ser um papo bem prático. O Igor é uma pessoa prática, a forma que ele trata as coisas aqui na empresa é bem prática, então o bate-papo nosso vai ser bem legal aqui. Junto com a gente também, nós estamos aqui com o Luciano, que é um arquiteto, um arquiteto muito criativo, um cara que consegue desenvolver assim, projetos espetaculares. Eu sempre comento com muitas pessoas, o Luciano é um cara que surpreende na área de arquitetura aí. É o cara mesmo. Hoje é o cara que eu conheço aqui em Anápolis, que é o dos melhores aqui. Ele me surpreende todo dia com esses projetos. Eu acho que não vai dar certo, mas acaba que surpreende todos nós aqui. E eu, Matheus, que hoje aqui tô como âncora, eu sou engenheiro, faço parte da equipe aqui, do time da Modo GR. Com você, Luciano. É isso aí. Então, vou apresentar nosso convidado aí, que o Matheus já começou a falar aí. Vamos fazer uma primeira pergunta para ele em relação a esse ramo hospitalar, né? Para a gente ser bem breve aí, né? Então, assim, a gente sabe que o ramo de arquitetura ele é bem amplo, né? Então, tem diversos tipos de arquiteturas, né? E esse ramo hospitalar é bem específico, assim. Então, para o pessoal começar a entender, assim, quando a gente fala de arquitetura hospitalar, qual que é a diferença, né? O que difere aí a arquitetura hospitalar dos outros tipos de arquitetura, né? Bom, primeiramente aí, obrigado aí pelo convite aí, Luciano, Matheus, né? Você aí que está nos assistindo aí de casa, né? Bom, vamos lá para essa resposta aí. O que difere a arquitetura hospitalar das demais arquiteturas? Vamos com um princípio básico. Justamente a questão das normativas. Hoje a gente tem que seguir certos parâmetros para se conseguir ter um projeto aí aprovado devidamente aí nos órgãos que fiscalizam essa parte aí, que não é só a vigilância sanitária, mas também bombeiro, prefeituras municipais de cada local, né? E no caso aqui, quando o seu objetivo é a aprovação na vigilância sanitária, seguir, né, as NBRs, principalmente a RDC 50, que lida aí sobre esses assuntos aí da parte hospitalar, o tamanho dos ambientes, o que tem que conter nesses ambientes de equipamentos, gases medicinais. Então, isso aí é muito importante, principalmente também na parte do fluxo, para você ter uma clínica ou um hospital aprovado aí devidamente aí, né, no estabelecimento. Uma curiosidade aqui, porque como a engenharia, a arquitetura hospitalar é bem específica,
o que é que fez com que você migrasse para esse mundo, já que é um mundo técnico, como o Luciano disse aqui, é bem específico, e o que despertou em você esse interesse aí, já que a gente entende que seja um mundo mais difícil do que o mundo normal de arquitetura, né? Cara, é uma pergunta interessante aí, Matheus, porque é o seguinte, a gente, antes de eu trabalhar com a arquitetura hospitalar, eu trabalhava também com a parte de arquitetura residencial, comercial, né? E uma das coisas que levou eu para essa parte hospitalar é justamente o fato das normativas, né? São projetos que dependem de uma qualidade técnica aí, elevada, né? Eles seguem normativas, tanto de bombeiro, vigilância sanitária. Então, acaba que a gente já tem um projeto aí, né? Dependendo de qual especialidade que você vai trabalhar, a gente já tem um projeto pré-definido. Definido aonde? Nas normativas, né? Você não utiliza em clínicas, em ambientes cirúrgicos ou hospitais, o que você quer. Você utiliza o que a normativa permite que você utilize naquele espaço, né? Não é igual uma residência que o cliente pode pôr o que ele deseja lá para poder funcionar, o que agrada a ele, né? É o que a gente tem que cumprir, justamente essas normativas para poder ter um estabelecimento aí que seja do agrado, que também atenda o paciente, atenda o profissional que vai trabalhar lá, toda a equipe médica, né? O pessoal também que vai fazer a manutenção desse espaço. Então, as normas elas servem justamente para isso, você ter um ambiente adequado, não só para a parte dos pacientes, mas também para a parte que vai utilizar aquele espaço lá, né? Os profissionais da saúde que trabalham aí. E assim, dentro dessa área aí de hospitalar, né? Tem algum projeto assim, ou uma obra marcante assim que influenciou você aí? Porque a gente sabe que esse mundo é desafiador, né? Sim, sim. Cara, uma das obras que foi bastante marcante para nós no decorrer aí dos processos, né? Foi justamente da diálise do Hospital Santa Paula, que se encaixa aqui na cidade de Anápolis. Ele foi uma experiência diferenciada, porque a gente acha muito que projetos da área hospitalar, você vai falar assim, não, o projeto eu vou iniciar aqui, vou fazer uma sala de emergência aqui, vou fazer isso aqui, é isso que a norma pede para poder cumprir aí a normativa da vigilância. Só que o projeto, eu sempre falo que o projeto nessa parte aí, ele começa muito antes. Ele começa lá na documentação. E foi isso que a gente encarou na parte aí de adequação da diálise, da ampliação da diálise do Hospital Santa Paula, né, da Organização Santa Paula, que hoje está aí funcionando aí, atendendo os pacientes aí, justamente na documentação. Quando a gente se deparou lá, aprovou o projeto todinho na vigilância, conforme as normas e tal, e a gente foi seguir para obter o alvará de reforma e ampliação dele na prefeitura, as documentações dele estavam em desacordo. Ele é um lote lá muito grande, existia 7 matrículas dentro desse imóvel, que elas nunca foram membradas, e são matrículas muito antigas, de 1960. Às vezes quem digitou essas matrículas ele não está mais nem entre nós, né? Então o desafio foi, o empreendimento ele está em todas essas matrículas. A gente teve que montar essas matrículas lá como se fosse um quebra-cabeça para poder membrar essas matrículas e conseguir seguir com a aprovação dentro da prefeitura. É uma das coisas que muitos profissionais, às vezes, que estão nessa área lá, não checam a parte de documentação. Um lote que você quer construir aí uma clínica, um hospital, ele é essencial estar com a documentação correta, né, para você poder, ou você ter uma clínica aprovada aí com um tempo aí recorde para você estar funcionando, ou ele vai te atrasar bastante se ele tiver com falhas aí na escritura, com informações faltando. Então, nessa documentação que se inicia o projeto. Igor, você consegue, assim, de forma sucinta, assim, resumir para a gente uma documentação básica que precisa para qualquer um que esteja nessa área, ou criar uma clínica de estética, uma distribuidora, né, de medicamentos ou produtos de saúde, ou alguma coisa hospitalar, assim, de forma resumida, o que o profissional ou talvez um empreendedor precisa aí para conseguir implantar
né, esse empreendimento aí, esse negócio dele? Então, uma das coisas mais importantes, principalmente para a questão aí de vigilância sanitária, que é o que a gente lida mais, aí na verdade é o órgão fiscalizador que libera o alvará de funcionamento no estabelecimento desse, né, de clínico de qualquer saúde em geral aí, ele precisa do quê? Definição, igual eu falei, da documentação. O que você vai realmente trabalhar nesse empreendimento, né? O que vai ter nos canais dessa empresa lá? Por exemplo, já teve vários clientes que chegou até nós aqui no escritório e falou assim, não, eu quero trabalhar aí uma clínica assim, assim, assado, vai ter diversas especialidades lá e aí no futuro eu estou pensando em colocar um raio-x lá. Tá, se é uma coisa futura, né, você não vai fazer agora, não tem necessidade daquilo lá estar compondo a sua documentação. Não tem necessidade de estar lá no seu cartão de CNPJ que você vai ter um raio-x. A partir do momento que a gente apresenta essa documentação na vigilância e lá tiver que vai funcionar um raio-x, nós já temos que especificar ele no projeto. Senão não faz sentido você ter ele lá. Então, é importante você saber o que você vai funcionar naquele local, né, para você dar um posicionamento correto para a vigilância sanitária e para os outros órgãos que também vão passar a fiscalizar aquilo lá, né? Então, o que eu indico para aquelas pessoas que estão pensando em montar uma clínica aí? Procurem sempre organizar com seus sócios, investidores, qual que é realmente o empreendimento que vocês vão ter funcionando agora. Possivelmente eu vou conseguir aprovar um raio-x lá, se eu quiser montar, você vai pedir para o seu contador organizar a documentação, adicionar o KENAI lá do raio-x e você vai entrar novamente com um projeto lá nos órgãos para poder fazer a aprovação do fluxo, do local e obter o alvará de funcionamento desse raio-x na sua clínica. Mas é importante seguir a documentação correta. Faça um resumo assim dessa documentação, assim, só para a gente ter para a população, assim, ou o empreendedor ter uma noção, assim. Basicamente, você vai ter que ter isso, isso e isso organizado. Isso, além do projeto em si. Entendi. Assim, da documentação, para vocês aí que estão pretendendo aí abrir uma clínica... Ou até mesmo, tem muita gente que está com a clínica andando e a vigilância vai fazer uma vistoria, alguma fiscalização e acaba tropeçando. A gente conhece empresas aqui em Anápolis que fecha porque não consegue se adequar às normas da vigilância, né? E talvez falta um profissional assim, que tenha o conhecimento para conseguir suprir tudo isso daí, porque não é uma coisa impossível, é possível de fazer, mas que precisa de alguém que tenha conhecimento, né? Sim, é isso mesmo. Sobre a questão da documentação, pode variar de cada prefeitura, né? Cada local. Aqui, hoje em Anápolis, para você entrar com uma documentação dessa lá na vigilância sanitária, para obter seu alvará de funcionamento, você precisa inicialmente ter um uso de solo, né, que é um documento emitido pela própria prefeitura municipal. Você emite esse uso de solo, junto com ele você tem que ter já o projeto de arquitetura do que você vai implementar naquele estabelecimento, né, das atividades, o CNPJ da empresa, né, que você vai estar lá com a documentação, lá, os KENAIs de tudo que você vai funcionar lá, memorial descritivo, né, de todos os ambientes que contemplam nesse projeto, com os equipamentos, e aí cada prefeitura, cada vigilância, no caso que a nossa é municipal, né, tem a vigilância estadual e de outros municípios que conseguem também fazer essa fiscalização, elas têm um modelo de memorial. Então, mas lá você vai especificar, às vezes, os equipamentos que funcionam nessa clínica, qual que é o tamanho dessas áreas, o tipo de piso, qual que é o revestimento que vai ter nas paredes. É um memorial, basicamente, de como funcionaria a construção, né, depois de executado. Após isso aí, você também vai apresentar, junto com essa documentação, um PGRSS, que nada mais é do que um plano de gerenciamento de resíduos da saúde, né, resíduos sólidos de saúde. Como que vai ser esse fluxo lá desses resíduos dentro do estabelecimento, né? E após isso aí, com o projeto, com o memorial, uso de solo, PGRSS, a responsabilidade técnica tanto de quem está realizando esse projeto, né, executando ele, como também daquele que vai ser o responsável técnico pela clínica, né? Você, dependendo do estabelecimento de saúde que você vai montar, você tem que ter um responsável técnico por esse estabelecimento, que não que seja o especialista na área lá que vai assinar pela clínica, no caso um enfermeiro ou um médico, né?
dependendo aí da especialidade que você vai montar lá. Isso é muito interessante, que quando a gente fala de vigilância, a gente fala muito em regras, em normas, e a gente sabe que não é só seguir a regra e seguir a norma, né? Como às vezes você chega no local já está pronto, como que você segue só a regra? Então, o que você pode falar assim na prática, o que pode influenciar nesse processo aí de seguir só a regra? Porque às vezes seguir só a regra não funciona. Como que você dentro da sua experiência aí, você já lidou com situações parecidas com essa? Assim, normalmente em questões de vigilância, as normativas e tal, tem coisas que você consegue conciliar, né? Principalmente em caso de reforma. A reforma, como já falo o nome, né? Você já começa de ré. Você não faz o que você quer, você faz aquilo que a estrutura permite, né? Então tem determinados casos que a gente entra em negociação com a vigilância para poder tentar deixar a edificação o máximo possível adequada, mas seguindo também o que é possível ser feito naquele local. Por exemplo, existem obras aqui que a gente fez aqui, a regularização aqui em Anápolis, que infelizmente você não pode sair quebrando qualquer parede, rampa, corredores, da forma que você quer para poder adequar. Então tem que ter aí um bom senso aí entre o profissional, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, para poder conseguir que tenha aquela edificação que atenda a população funcionando corretamente e que ela consiga atingir aí pelo menos um padrão, um mínimo de exigências possíveis para poder ter o funcionamento adequado pela vigilância. Então, acontece que, principalmente em casos de reforma, que a norma acaba sendo, a gente consegue elaborar propostas que atendam à norma, né, pelo menos minimamente, né, para ter esse ambiente funcionando. A gente estava falando aqui, ainda pegando o gancho aí de reforma, e você deu o exemplo da clínica nefrológica lá do Santa Paula. Quando a gente fala de reforma, normalmente, acho que em grande maioria dessas obras que são de reforma, elas não podem parar, né? O estabelecimento não pode parar, não pode... não pode... Eu que estou ligado na execução aí, só complementando, é como se você fizesse uma reforma de um avião com ele no alto, né? Isso. Não pode tirar o paciente dali para poder executar essa reforma. Então, normalmente, tem que fazer uma certa logística, né? Para poder funcionar com esse paciente, mas sem que ele tenha contato com essa reforma. Então, assim, qual foi um desafio estrutural ou de fiscalização que teve, inclusive, nessa obra do Hospital Santa Paula? Cara, é interessante porque a maioria dos casos, a gente tem muitos clientes que eles já têm estabelecimentos funcionando e realmente não pode parar. O atendimento tem que continuar, porque não tem como você remanejar esse paciente para outro local, né? Então, o que é feito aí já também na etapa projetual? A gente tem que viabilizar esse projeto para ele poder ser feito uma execução em etapas, né? No caso lá da diálise da Organização Hospitalar Santa Paula, a gente fez um projeto onde seria feitas as ampliações e essa parte onde receberia atendimento, ela seria isolada para a gente concluir a primeira etapa da ampliação, que seria mais leitos para atender os pacientes. E após isso aí, após essa etapa estar concluída, a gente ia remanejar esses pacientes para a parte nova, a estrutura nova que estaria funcionando, e aí assim partir para a segunda etapa da reforma, que seria a reforma da onde era o local que eles estavam sendo atendidos, né? Que seguiria aí a modernização aí de pisos, da estrutura que precisa para funcionamento da diálise, né? Questão da encanação, como que essa água ia chegar lá para fazer o tratamento dos pacientes. Então, nesse meio tempo que a gente fez essa logística, né? Falo que é uma logística lá, a gente tem que levar em consideração isso. O que dá para ser feito, né? Lógico que ninguém está aqui para fazer milagre. A gente faz o que é dentro das normas, cumprindo as normativas, mas dentro do possível, né? Sem fugir disso aí, sem deixar a clínica parar de funcionar, ter o seu funcionamento, mas também cumprindo
com as normas de forma correta para não sofrer nenhum embargo, né? Continuando aí dentro dessa parte que é desafio de reformas, tudo, a gente sabe que o cliente, apesar dele saber que tem que atender todas as normas, ele também pensa na estética, tem que ficar bonito. Então, qual que é o desafio aí para conciliar essa parte de estética com as normas técnicas todas aí que a gente precisa atender, né? Já que o cliente fala assim, não, eu quero que minha clínica seja mais bonita, mas ela também precisa atender às normas aí que a vigilância pede e outras normas também da prefeitura e etc, né? O que você tem a dizer sobre esse desafio aí, dessa conciliação aí? Essa daí é uma pergunta bem interessante, Matheus. O que acontece? Hoje em dia no mercado existem vários materiais que, de certa forma, eles melhoram a estética do consultório, do local onde você vai fazer a reforma ou a construção, que eles atendem às normativas da vigilância, né? Então, o cliente consegue obter uma estética bacana no seu consultório, na sua clínica, utilizando esses materiais. O que acontece? Nem sempre são os mais em conta, mas eles cumprem com a questão do que a vigilância pede, de serem impermeáveis, não antifungo, anti-chamas. Então, esses materiais que você às vezes quer empregar no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital, eles funcionam para poder atender justamente isso aí, atender a estética, mas também cumprir com o que a legislação pede, né? E aí existem ambientes mais críticos dentro da área da saúde, né? Dessas edificações, que infelizmente eles não é negociável, né? Então a gente tem que priorizar aí a condição. Dá um exemplo para a gente assim, de alguma coisa que o cliente já pediu e você teve que falar assim, não, aqui a gente não consegue fazer dessa forma, a gente vai ter que seguir com este material ou com aquele, alguma coisa nesse sentido? Tem um exemplo aí que você já passou? Cara, tem N exemplos para poder citar aqui, mas o mais comum que a gente pode usar aqui é, por exemplo, salas de atendimento, né, que você vai fazer algum procedimento lá, vamos supor aqui um consultório ginecológico, né, que às vezes você vai fazer algum procedimento ali evasivo, alguma coisa, às vezes o cliente quer colocar um ripado amadeirado, colocar às vezes um papel de parede diferenciado, um revestimento diferenciado. Esse tipo de material, às vezes ele pode gerar algum fungo, alguma coisa que pode comprometer a saúde desse paciente. Algum acúmulo de poeira. Acúmulo de poeira, entendeu? Fungo, ácaro. Então, isso aí não seria recomendado ele fazer, né? A não ser que esse material seja um desses que eu te falei. Às vezes tem alguma procedência e tudo mais, mas não é recomendado, entendeu? Então, o ideal é sempre os arquitetos, os engenheiros também que trabalham nessa parte, uma coisa que é bastante importante. Você sempre tem que priorizar nesses estabelecimentos não só a estética, mas o conforto e a qualidade de vida do paciente lá que está recebendo esse tratamento. É sempre importante visar que no ambiente clínico hospitalar, aquilo lá você tem que deixar ele o máximo possível confortável para o cliente se sentir em casa. Na verdade, a ideia de hospital, a palavra hospital, ela deriva disso. O hospital, na verdade, vem porque era um estabelecimento que antigamente as pessoas não tinham para onde ir, doentes, pessoas, moradores de rua, então ele vem de hóspede. É uma coisa interessante. Então, a gente tenta criar espaços clínicos, hospitalares, de uma forma que o paciente se sinta em casa, se sinta confortável, mas levando em questão os critérios das normas, né? A gente sabe que norma é uma coisa que não é negociável, né? Então, a gente imagina que não é em todo lugar que dá para você montar certo tipo de negócio, né? De empreendimento. Então, assim, o que o profissional, estou falando realmente do arquiteto, ele tem que orientar o cliente dele em relação à norma. Por exemplo, espaços. A gente sabe que quando sai da vigilância tem outros órgãos também. Então, assim, o que ele tem que se atentar em relação a essas normas? Assim, qual que é a sua orientação para eles em relação a essas normas, para que uma case com a outra?
Então, bom, em relação às normas, sempre verificar o seguinte: uma das coisas que é prioridade, e isso aí eu acho que não é nem em qualquer estabelecimento de saúde, até residenciais, comerciais, é a questão de fluxo, né? Onde você está destinando a ida e a vinda desse paciente, entendeu? Para você não ter problemas, não só com vigilância sanitária, mas com a questão dos bombeiros também, né? Tem muita coisa que o pessoal comenta aí, é o fluxo cruzado, né? Dentro dessa área aí. O que é isso aí, fluxo cruzado? Normalmente, dentro dessa área aí, é quando você tem, em alguns estabelecimentos, que a pessoa cruza, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você cruza o material limpo, que você acabou de esterilizar, com o material sujo que está chegando lá para poder ser esterilizado. Entendeu? Para a vigilância, isso aí é inaceitável. Você está ali com um fluxo ali do material que acabou de ser esterilizado, passando por lá com o material sujo que está chegando para ser esterilizado. Pode haver nesse circuito aí uma contaminação desse material que já foi esterilizado e vai ser utilizado num paciente lá que está, às vezes, pós-cirurgia, entendeu? Ou às vezes dentro da cirurgia. Então, isso aí é errado. É aquele negócio que a gente vê na rua, no restaurante ali, né? Um prato entra para um lugar sujo, é o mesmo lugar que está saindo um prato limpo, né? Isso, assim, para o pessoal da população entender. A grosso modo, né? A grosso modo, exatamente. Isso. Pode gerar algum tipo de contaminação. Então, a gente que lida com essa parte de projetos, a gente tem que se atentar a essa parte também dos fluxos para não ter esse risco de contaminação desses materiais esterilizados, né? Senão, dependendo do caso aí da edificação, você pode acabar causando aí um óbito aí desse paciente. E isso aí eu acho que é uma coisa muito interessante, porque o paciente ele não sabe como que acontece nos bastidores, né? Então esse fluxo aí é tão importante seguir as normas, mas também o estabelecimento seguir o que o fluxo pede, né? Sim, que às vezes o projeto tá redondinho, mas o processo ali, a forma que o pessoal trata ali dentro do hospital é diferente do que a norma pede e que o estabelecimento tá adequado. Às vezes está tudo adequado, mas também as pessoas têm que se adequar também a essas normas, né? Sim, um grande exemplo disso aí que eu posso citar para vocês, eu já vi até projetos profissionais que são parceiros aí que atuam aí, colegas de profissão, que às vezes elabora, por exemplo, um projeto bem simples, de um consultório odontológico, né? E aí a pessoa acaba colocando dentro do consultório odontológico a própria esterilização lá dentro, só que sem nenhuma barreira, onde o material sujo chega para ser esterilizado e ali mesmo ele já cruza com o material esterilizado, não tem nenhum tipo de barreira. O correto é o material sujo entrar por uma entrada e o material limpo sair pela outra. Então, já vi consultórios odontológicos onde a pessoa realiza a esterilização desses materiais que é utilizado lá dentro do próprio ambiente da cadeira ali do paciente está sendo tratado, tal, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de fluxo determinado de entrada e saída desse material, é ali no local. Então, isso aí é inaceitável. Como paciente, assim, talvez é bom fazer uma observação, né? Questionar. Isso, Para você até que tá aí, passa por isso. Para você que está aí em casa e está vendo aí, você vai no seu dentista lá e vê ele fazendo todo o fluxo lá dentro do consultório lá, toma cuidado, porque às vezes você pode... Não, e se acontece isso num consultório odontológico, que é relativamente simples, né? Imagina o que acontece num hemocentro, num centro cirúrgico, né? Sim, que é bem mais complexo o fluxo, né? Isso. Ou num tratamento oncológico também, né? Que tem um fluxo ali de medicamentos. A gente imagina que no lugar mais complexo eles sejam mais rigorosos, né? A gente tem uma mania de ficar assim, não, isso aqui tá tudo tranquilo, porque é um procedimento simples e tal. Mas talvez um procedimento simples, você pode ser contaminado e aquilo você pode levar para sua vida e pode também levar para coisas piores, né? É lógico. Normalmente a gente pensa sempre mas eu sempre fiz isso aqui e nunca deu errado. Mas as normativas estão aí justamente para a gente prevenir o erro, né, antes dele acontecer. Então, fazer um ambiente aí com um fluxo correto é de extrema importância, não só para a vigilância, mas também para o corpo de bombeiros, no caso de uma edificação maior, que dependa aí da aprovação dele lá. Por exemplo, já imaginou uma edificação de um hospital onde não tem saída de emergência? Onde acontece algum incêndio e esse paciente não sabe se nortear para onde que ele vai
ter o escape, para onde ele vai sair, deixar aquela edificação? Já imaginou o caos que vai criar? E isso que você está falando é interessante demais, porque a gente começa a observar depois que acontece. Eu não sei se o pessoal aí de casa também lembra, quando aconteceu aquela tragédia lá no sul da boate, que não tinha saída de emergência, não tinha nada. Quando acontece um problema desse, a gente começa a chegar nos locais, diferente do local, mas que seja um local com pessoas, você já começa a observar. Se acontecer alguma coisa, por onde que eu saio, para onde que eu vou, eu acho que isso aí vai despertando as pessoas, mas é importante que a gente consiga, assim, antecipar essas coisas, prevenir. Então, se tem algum estabelecimento que não tem isso, tá, é bom que a gente fique atento, né, e observe, porque a gente não sabe a hora que vai acontecer o acidente, ou até mesmo alguma coisa improvável ou imprevista que possa acontecer, você tem aí como é que fala? Tenha saídas ou formas de fugir e até mesmo escapar de algum problema maior, né? Isso aí é essencial. O fluxo dentro de uma edificação é uma das coisas que a gente leva mais a sério na hora de criar esse projeto, desenvolver esse projeto, tanto ele sendo uma construção nova, como ele sendo uma edificação de reforma, né? Então, igual eu falei, são coisas que a gente consegue, no caso de uma reforma, negociar com a vigilância, com o bombeiro, né? Mas existem coisas que, infelizmente, não tem como negociar, porque se aquilo lá gerar um problema futuro, né? Quem que vai responder por isso, né? Uhum. Então, essas edificações, principalmente hospitais, eles demandam uma complexidade diferenciada, porque certos hospitais, certas clínicas, eles trabalham com várias especialidades, entendeu? Não é só, por exemplo, uma clínica odontológica. Às vezes ali você tem um consultório odontológico, mas você tem um hematológico, você tem também consultórios lá que trabalham aí com outras especialidades, entendeu? Ginecológico e tal. Então, tudo aquilo lá é importante você ter um fluxo que destine o paciente de forma assertiva e adequada para não gerar confusão aí dentro do próprio estabelecimento. Eu já vivenciei assim também algumas questões. Às vezes o projeto ele tá com o fluxo correto, mas às vezes não tem a largura necessária para manobrar uma maca ou até uma cadeira de rodas, né? Eu acho que isso aí também deve dificultar bastante essa área Você vê que... Principalmente assim, às vezes quem trabalha muito com o SAMU, né? O pessoal vai tirar algum paciente do hospital, parece que fica com um problema de manobra ali em alguns pontos do prédio. Você, tá correto o fluxo? Tá, mas não tem essa medida certa para poder fazer manejar esse paciente ali, né? Tentar tirar ele desse hospital. Uhum. Isso aí, Luciano, é uma questão bastante interessante, porque assim, hoje em dia, com essa quantidade de edificações hospitalares que a gente já executou lá no escritório, que eu percebo que eu vejo o cliente mais relutante, o proprietário, é justamente com a questão de acessibilidade. E ela, cara, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente para aqueles que não desejam fazer isso no seu estabelecimento, né? Mas para as pessoas que precisam aí dessa acessibilidade, ela é uma norma que ela está acima de todas. Você tem que seguir, se você tem um estabelecimento de saúde, você tem que seguir a norma de acessibilidade à risca também. Hoje nem só em saúde, né, Igor? Em qualquer estabelecimento aí, né? Comerciais, entendeu? Na verdade, todo estabelecimento que você tenha aberto a atendimento ao público, você tem que ter acessibilidade. Inclusive dentro da sua casa, né? Você vai construir uma casa, vai reformar, até isso aí é importante. Hoje em dia, as pessoas que vão construir casa já vêm pensando também na parte de acessibilidade dentro dos seus quartos, dos ambientes dentro da casa, porque já estão pensando na posteridade, né? Então, mas dentro de ambientes comerciais e de saúde, ela é essencial. Eu vejo muito clientes que questionam, mas a minha edificação aqui eu tenho que realmente deixar aqui esse banho. Aqui eu nunca recebi cadeirante, nunca recebi uma pessoa com algum tipo de deficiência. Será que eu preciso cumprir realmente isso aqui? Precisa. Então já deixa o recado aí para você que está assistindo. Acessibilidade de extrema importância e ela tem que ser cumprida, tá? Às vezes você vai ter alguma dificuldade para adequar a sua estrutura a isso aí é normal, mas ela tem que ser feita porque não é só uma cobrança da vigilância sanitária.
uma cobrança de todos os órgãos, até municipais. Às vezes na sua cidade aí não tem uma fiscalização mais rigorosa, mas se alguma pessoa um dia que precisa de algum tipo de acessibilidade lá, ele vai ser atendido aí no seu comércio, aí na sua clínica, no seu hospital, ele tem todo o direito de processar a sua clínica aí pela falta da acessibilidade, que hoje todo estabelecimento é obrigado a ter, né? Quando a gente fala de estabelecimento comercial, vai gerar um constrangimento, né? Mas quando a gente fala de estabelecimento hospitalar, pode ocorrer até morte, né? Porque a dificuldade de tirar esse paciente de dentro de determinada clínica, até porque ele está com comorbidade, né? Ele está bem debilitado. Agora, falando assim de uma visão para o futuro, né? O que você acha aí em relação a de acordo com a sua experiência, né? O que você já passou, tudo que você viveu aí, o que você acha que pode ser uma tendência aí para esses projetos hospitalares ou projetos relacionados à área da saúde, que é de forma geral. A gente fica, assim, às vezes vinculado em projeto hospitalar, mas o hospital é só um ramozinho aí dentro da área da saúde, né? A saúde tem diversas outras áreas. E o que você acha que pode ser em relação aos projetos dessa área aí, né, de saúde? E só para complementar a sua pergunta aí, o que você orienta também novos profissionais, né, que estão formando em arquitetura e que querem entrar nessa área também? Certo. Pelo que eu venho vendo assim, na área da saúde, no decorrer aí dos processos que a gente enfrenta lá, cara, uma das tendências que vem seguindo aí na parte hospitalar e clínica, né, que está sendo uma grande preocupação aí dos profissionais, é criar espaços que deixam aí cumprindo as normas, as exigências aí dos órgãos aí, mas também, além de ter uma estética, o cumprimento das normas, criar espaços humanizados. Igual eu falei, criar espaços que o paciente ele se sinta dentro da sua casa, né? Eu mesmo, eu sou um caso, uma experiência minha mesmo, é que eu trabalho com a área hospitalar, mas sempre tive esse medo de estar em hospitais. De frequentar hospitais. Nunca fui muito fã. Engraçado que o destino ele leva a gente para coisas que a gente não imagina, né? Isso aí é um plano de Deus. Então, eu frequento hospitais, né? E às vezes, desde criança, a gente tem aquela noção que hospitais não são locais legais, são locais que gera aí tem muitas pessoas doentes, pessoas magoadas, pessoas tristes, né? Gera perda, muita gente perde entes queridos dentro de um hospital. Então, se a gente... Mas também tem vida, né? Nascem pessoas, tem a vida também. Então, se a gente conseguir conciliar essa parte aí das normas, a estética também, que é bastante importante, a funcionalidade, mas deixar esses espaços de hospitais mais humanizados, mais com vida, eu acho que seria um ponto importante para as pessoas perderem um pouco desse medo, né, de ambientes hospitalares. Então, eu acho que essa daí é um dos maiores desafios para cumprir nos dias atuais, justamente deixar esses espaços aí o mais humanizado possível para os pacientes se sentir bem dentro deles, né? Esses novos profissionais que estão surgindo aí no mercado, o que você orienta eles a entrar nesse ramo aí? Como é que é o processo? Um conselho aí para eles. Cara, em relação aos profissionais que estão entrando aí no mercado aí, o que eu posso falar para eles é o seguinte: a área hospitalar que você trabalha aí, você tem que não só se atentar à questão normativa, mas é uma coisa que você tem realmente que ver se você tem um amor por isso, porque ela é uma área que você lida com pessoas, você lida com necessidades diferenciadas, então você tem que fazer ela porque você gosta. Eu despertei o meu interesse na área da saúde por conta disso. Eu comecei com primeiro um consultório, depois comecei a cair de cabeça nas normas lá, entender como é que funciona o funcionamento dessas edificações, e isso aí gerou um ânimo, uma felicidade em aprender mais sobre isso aí, saber como é que resolve esses problemas, porque tem muitas edificações que elas sofrem demais com problema de documentação, com problema de fluxo, de aprovações. Então, isso aí foi um desafio pessoal meu que eu
decidir seguir carreira em frente nisso aí. E a pessoa que vai adentrar essa área aí da saúde, ela tem que ver se realmente é o que ela gosta de fazer, se ela tem um apego por isso, porque a área da arquitetura ela é muito vasta, né? Você pode fazer arquitetura comercial, você pode fazer arquitetura residencial, mas a área hospitalar realmente é para quem gosta, é para quem está atento às normativas, à questão da acessibilidade. Tudo isso aí é muito importante para você implementar aí nas edificações aí de saúde. Muito legal hoje o papo, né? Um papo que a gente percebeu hoje que o Igor é um cara realmente apaixonado pela essa área. A gente consegue sentir aqui no bate-papo e também é uma área muito interessante que atende de todas as pessoas. Todo mundo, de alguma forma, tá relacionado a isso, né? Não é uma área que simplesmente é uma residência ou um comércio específico, mas que, de alguma forma, a gente está relacionado, né? É uma área que gera muita dúvida e tem muito interesse, né? Até de quem não trabalha, não é um profissional da área, tem um quezinho ali de interesse em saber como é que funciona essa área aí. Exatamente. Então, hoje a gente queria agradecer, assim, grandemente o Igor. A gente sabe que o assunto é longo. Se a gente pudesse estender, a gente ficaria aqui até o final da noite, né? Mas a gente sabe que não tem jeito. Então, agradecer o Igor pela disponibilidade, pelo conhecimento técnico que foi compartilhado com a gente. A gente, no bate-papo, a gente aprende muita coisa. Para você que está aí nos assistindo, procure a nossa página, nos siga no Instagram, tem o site da empresa, então você vai ver que tem muitas coisas que falam relacionadas a isso. Quem tem interesse, ou até você que não tem muito interesse, mas que tem curiosidade de saber alguma coisa, siga-nos lá e procure saber. A gente está à disposição, nós somos uma empresa assim, totalmente aberta, uma empresa bem hospitalar. Como o Igor disse, a gente é apaixonado pelo que a gente faz aqui e a gente gostaria muito de saber de vocês se tem alguma dúvida, se tem curiosidade, qualquer coisa, manda para a gente que a gente puder responder. A gente vai responder o que a gente não souber, a gente vai correr atrás. E a gente agradece muito para você que ficou aqui até o final, que assistiu e que participou com a gente aí de alguma forma, né? É isso aí. Então, segue a gente aí, manda suas dúvidas aí, que a gente vai olhar comentários também, a gente vai olhar cada um aí e vai responder aí vocês. Eu agradeço também a presença aqui no podcast. Espero que essas experiências que a gente vem vivendo aí no decorrer do nosso dia a dia aí tenha colaborado aí para ajudar aí profissionais aí que pretendem seguir nesse ramo aí. E como o Matheus falou, a gente está sempre aberto aí a discussões, a avaliações aí daqueles que precisam aí de ajuda aí nesse termo aí, tá? E também uma troca aí de conhecimentos aí na área aí. Eu sei que tem muitos profissionais aí que atuam na área hospitalar, que tem aí um conhecimento aí diverso aí em clínicas, em hospitais. A gente está aí à disposição aí para poder estar auxiliando vocês. Valeu. Até mais.